Quando a gente fala em Umbanda, né, que é aqui o local onde você frequenta, Uhum. isso, você tem como trazer para o pessoal aqui o conceito de terreiro, né? Porque a igreja é uma igreja, o Uhum. templo é o templo, o conceito de terreiro, porque até isso tem gente que não entende, né? Sim, Por que sim. terreiro, né? É uma coisa muito complexa de se explicar. É, Porque às vezes as pessoas acham que é uma coisa muito macabra, né? Tudo escuro, é. vela, né? Já eu teve um amigo meu que fala: Meu, eu imagino uma coisa macabra assim, Tem sabe? medo de ir Tudo lá. fechado. Ouve uns tambor de longe, fala: Meu Deus, o que tá acontecendo, sabe? Tem um ali na rua, né? O É, pessoal atravessa, tem medo de passar na porta. Os absurdos, né? mas. Que é o imaginário popular, né? Aham. A verdade é que é um lugar muito bonito, assim. Sim, Não é chão de terra, como já foi um sim. dia, né? Normalmente tem cadeiras para as pessoas que vão se consultar, vão, né, ouvir pedir uma ajuda para elas sentarem, assistirem ao ritual também, né? E a gente tem um congá, que a gente chama, que é o nosso altar, que fica Oxalá em cima e os orixás abaixo, né? As entidades também. E é isso. É claro, a maioria das vezes, né? A não ser em algumas gírias de Exu, em alguns lugares a gente apaga as luzes, por uma questão de arquétipo mesmo, né? Mas é um lugar muito bonito, muito claro, muitas velas, cheiro bom, porque a gente faz as defumações, né, com Sim, incenso. sim. E ao mesmo tempo você tem um ambiente de cura, né? Sim, sim. Você tem um ambiente de solidariedade também, Uhum. de amparo, Sim. eu acho que de acolhimento também a gente Uhum. pode falar, né? Porque as pessoas que vão, elas estão buscando alguma coisa, elas estão buscando uma mudança, uma transformação, alguma coisa nesse sentido, né? Sim. Muitas pessoas vão procurando ajuda, né? A gente fala que tem dois tipos de pessoa: pessoas que vão por amor, que foi o meu caso, e pessoas que vão pela dor, que vão para pedir ajuda. Então, eu acho que essa função de ajudar é uma obrigação nossa também, né? Porque, como o próprio projeto que a gente faz, por incrível que pareça, quando a gente distribui as marmitas, a coisa que a gente mais ouve é Deus te abençoe. Sabe? E a gente vai com esse processo de quebrar preconceito também, de mostrar que a nossa Umbanda não é o diabo que todo mundo fala aí, que a gente tá ali para ajudar. Então, o terreiro é esse ambiente também. É esse ambiente de entrar, de se acalmar, de até meditar, né? Que eu acho que é muito importante para que a, o, não a gente não precisa de uma entidade dando uma palavra pra gente. Às vezes a gente só precisa se ouvir. O ambiente, né? Sim, a gente só precisa do ambiente, daquela energia, daquela calma. Principalmente nesse mundo que a gente vive, né? De correria, agitação. Então, se a gente ter calma, se a gente ouvir uma coisa que tá na nossa cara, não é nenhum milagre muitas vezes. É uma coisa que tá na nossa cara que muda a nossa vida, sabe? É muito profundo, né? Existe uma Uhum, questão filosófica e muito legal, né? sim, Agora, quando a gente fala em orixás, é, claro que você deve ter uma identificação, sim. né? Olha, esse orixá, eu tenho uma identificação porque ele tem tal característica, que é o Uhum, arquétipo, né? sim. Que ele traz ali na essência dele. Uhum. Como funciona isso para você? Então, essa é uma guia, né? A gente pode ver uma guia de Ah, Oxalá. É uma proteção, tá. né? Uma proteção, é uma representação daquele orixá. É uma, digamos que uma fonte de energia dele comigo. E esse é o orixá que eu mais me identifico, né? Por um acaso, né? A maioria das pessoas usam uma guia de Oxalá exatamente porque a gente está no Brasil, né? Tem o sincretismo com Jesus. Então, esse arquétipo, esse sincretismo também influencia as pessoas a se manterem nessa proximidade com Oxalá. E é meu pai de cabeça, é o orixá que me acompanha. E eu tenho muita identificação também com Exu. Porque quando a gente fala de espiritualidade, né, a gente fala que a gente tem um mentor, que normalmente é uma entidade que se aproxima, que está mais próxima energeticamente da gente. E quem mais me acompanha é o Exu. E eu tenho padrinhos também, né, que assim como a gente tem um batismo no, Nas outras na religiões. religião católica, normalmente na Umbanda, quando a gente se batiza, a gente tem dois padrinhos carnais,
e 2 padrinhos espirituais. Eu fui apadrinhado por um baiano, por uma entidade da linha dos baianos, que é seu Zé do Coco, e fui apadrinhado por uma da linha da malandragem, que também é uma linha de muito preconceito, né, como a gente fala pela palavra, que é Maria Navalha. São essas entidades que mais me acompanham, né, fora as outras que ainda não me foi revelado, digamos assim. Tá. E no caso dos padrinhos, na Umbanda, necessariamente é um casal? Ou pode ser 2 homens, 2 mulheres? Isso existe uma regra, não? Não, acredito que não existe uma regra, não. Na minha doutrina, né, no meu terreiro, porque cada terreiro tem uma doutrina, né? Porque a Umbanda, por ser uma religião que tem influência de muitas outras religiões, Sim. catolicismo, candomblecismo, kardecismo, hinduísmo, xamanismo e diversas outras religiões, cada religião tem sua identificação, sua parte, né? No caso, na minha doutrina, no meu terreiro, o terreiro que eu frequento, é assim que funciona. Mas eu acredito que não tem uma regra, Não é não. uma regra. Tá, não seja um padrão, né? Uhum. Tá, entendi.